bom que nós estamos aqui. Estamos na reta final desse ano. Então, nós temos hoje, mais semana que vem. Depois a gente vai ter um pouquinho de descanso, de férias. Então, vamos elevar o nosso pensamento. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui para mais este momento de aprendizado, de entendimento, não só da doutrina espírita, mas também entendimento de nós mesmos, da nossa vida, para que nós possamos buscar sempre a nossa evolução. Nos fortaleça nesse propósito hoje e sempre. Que assim seja. Então, como eu já falei na prece, nós estamos aqui buscando evolução. Nas 2 semanas anteriores, nós tivemos a Grazi nos auxiliando ali, falando sobre a ordem, né? E o Ayrton também, sobre a escala dos espíritos. Então, nós vamos dar continuidade a essa parte. Então, hoje nós vamos ali, ainda no livro 2º, né? Do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, ainda no capítulo 1, da 2ª parte, dos espíritos. E o tema de hoje, então, é progressão dos espíritos. E eu trouxe uma música que eu vou deixar para o final. Então, vamos lá. O Kardec continua, então, né, que a gente entendeu ali que existem várias ordens, vários tipos de espírito, várias escalas, né? Não é tipo, é escala. Porque os espíritos são criados simples, ignorantes, e nós precisamos entender por que existe aquela escala, por que os espíritos estão nas mais diversas escalas, como a gente já estudou nas 2 aulas anteriores. Então, Kardec, na questão 114, ele pergunta, então, os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são os mesmos espíritos que se melhoram? Então, ele está querendo saber aqui se a gente já nasce bom, se a gente já nasce mal, ou a gente, uma hora, é mal, né? A gente é imperfeito, e a gente vai se melhorando, a gente vai progredindo. Essa é a pergunta que Kardec faz. E os espíritos, então, nos esclarecem que são os mesmos espíritos, né? E esses espíritos que buscam se melhorar. E a cada melhora que a gente tem, a gente vai passando de uma ordem inferior para outra que é mais elevada. Então, como é uma questão básica para a gente entender que todos nós somos criados puros, né? Nem bons nem maus, e a gente vai buscando se melhorar. E aí o Kardec vai fazendo mais perguntas a partir daqui, e os espíritos vão nos esclarecendo como se dá essa situação. E aí ele já começa então, ok, se são os mesmos espíritos que vão se melhorando e vão mudando de escala, vão saindo de uma escala inferior e vão progredindo, vão chegando à perfeição, então Kardec pergunta, uns terão sido criados bons e outros maus? É possível isso? E aí os espíritos então tentam nos esclarecer que não, que Deus criou todos nós simples e ignorantes. Nós todos éramos desprovidos de saber. E a cada um de nós foi dada uma missão. E essa missão tinha por finalidade que a gente chegasse à perfeição progressivamente, através do conhecimento da verdade e através da nossa aproximação de Deus. Então, quanto mais a gente conhece a verdade, mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai chegando ao nosso objetivo, que é a perfeição. Então, é só lá na perfeição que nós vamos encontrar a tão falada, pura e eterna felicidade. Nós aqui, com certeza, vivemos momentos de felicidade, mas vai chegar um momento em que nós viveremos só de felicidade. Então, os espíritos nos esclarecem que a gente vai passando, né, por várias provas, e através, né, dessas provas, a gente vai adquirindo esse conhecimento. E aqui, talvez tenha a diferença. Aqueles que passam por provas e que adquirem conhecimento,
Vamos subdividir. Alguns se submetem a essas provas, aceitam e chegam mais depressa ao seu destino final. Então, se eu tenho uma dor, uma dificuldade, e eu entendo aquela dor, aquela dificuldade como uma situação para crescimento, e eu não reclamo, e eu não desvio dela, eu vou o quê? Vou chegar mais depressa ao meu destino. Agora, outros, diante das situações, eles só suportam, né? Eles não as entendem, eles suportam elas murmurando. E assim, por culpa de cada espírito, né? Eu não gosto da palavra culpa, eu prefiro por responsabilidade. Então, aqueles que não aceitam as provas, não aceitam as dificuldades e que só reclamam e que fica protelando cada vez mais, né, as suas situações, por sua própria responsabilidade, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, não é Deus que escolheu, não, você vai ser feliz, você vai só sofrer. Não é assim. São as nossas escolhas diante de cada situação que vão nos fazendo progredir ou não, né? A nossa situação vai trazendo essa questão. E aí o Kardec não fica satisfeito com a resposta, e aí ele pergunta um pouquinho mais ainda sobre esse assunto. E aí ele fala, então, segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, que vão adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem das diferentes fases da vida. Então, aqui ele quer entender assim, então, Deus criou cada espírito como a gente recebe as crianças no mundo material. Elas são ignorantes, elas não têm experiência, não têm conhecimento, materialmente falando, e aí, conforme elas vão aprendendo, vão sendo educadas, vão passando por situações, as crianças vão adquirindo, vão passando de fase, né? Se tornam adolescentes, se tornam adultos. Então, Kardec pergunta se com a progressão dos espíritos é a mesma situação. E aí, os espíritos dizem que é uma comparação muito boa, porque a criança, quando ela é rebelde, ela se conserva ignorante e imperfeita. E nós, espíritos, quando a gente, como eles citaram ali, quando a gente é rebelde, a gente não aceita as experiências para crescer, a gente se torna, né, a gente continua ignorante e continua imperfeito. E seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Então, quanto mais dócil nós formos, melhor nós vamos passar qualquer situação. E aí os espíritos concluem essa parte dizendo que mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. O que eles podem estar querendo nos explicar aqui? A criança, ela se torna, né, adolescente, adulto, idoso, desencarna. Então, para eu entender a fase da criança, ela é finita, materialmente falando. Agora, nós, enquanto espíritos, nós sabemos que nós estamos aí para o infinito. Então, nós fomos criados simples, ignorantes lá atrás, nós vamos conhecendo, aprendendo, né, aprendendo a conhecer, e nós, na sequência, vamos aprendendo ou sendo resistente a esse aprendizado, e é o que vai nos fazer evoluir ou não. Nós, enquanto espíritos, não é nessa encarnação que vai se encerrar. A gente teve um começo e não é agora que nós vamos finalizar. A vida material se encerra em algum momento, mas a vida do espírito prossegue. E aí, na questão 116, Kardec, então, já mais entendido desse questionamento, ele pergunta, então, haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Então, ele já entendeu que a gente é criado simples e ignorante, que a gente tem provas a cumprir, situações, desafios a enfrentar. Uns enfrentam de maneira mais dócil, se aproximando de Jesus, aproximando da verdade e progridem, né, mais rápido. Outros são rebeldes e demoram mais. E aí ele questiona, então, tem como eu ficar sempre lá na ordem inferior? Não progredir? E aí os espíritos dizem que não, que todos se tornarão perfeitos. E aí eles concluem, mudam de ordem, mas demoradamente.
Porquanto, como já de outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Então, o que eles estão dizendo para nós? Que o tempo de cada um chegar à perfeição é único. Não tem como eu progredir no mesmo tempo que cada um de vocês. Nós todos estamos aqui estudando, buscando, mas nós vamos progredir de forma individual. Então, se a gente pensa que um ser foi criado por Deus e vai ficar a vida inteira imperfeito, a gente vai então questionar a bondade e a justiça de Deus. E a gente sabe que Deus é justo e é bom. Então, a gente não pode comparar as leis de Deus com as nossas leis, que ainda são imperfeitas. A lei de Deus é perfeita. Ele nos criou para progredirmos. E nós vamos progredir no nosso tempo. Então, não tem possibilidade de alguém ficar eternamente numa ordem inferior, né? Pode demorar um pouco mais, mas todos nós chegaremos à perfeição. Na questão 117, aí o Kardec, então, ok, eu já entendi. Todos vamos progredir em tempos diferentes, né, em maneiras diferentes. Então ele pergunta, depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E aí eles confirmam, certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem. Então aqui a gente vai entender que a gente vai progredir conforme a nossa vontade, o nosso desejo de progredir. E a nossa submissão que testemunharmos a vontade de Deus. Então, se a gente tem o desejo sincero, a vontade sincera de progredir, de evoluir, e também nos submetemos às leis de Deus e à vontade de Deus, com certeza, mais rápido nós chegaremos à perfeição. E aí os espíritos concluem essa resposta com uma pergunta, que eles adoram nos fazer esse tipo de situação, e eles perguntam assim, uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma outra recalcitrante? Então, já que Kardec usou a comparação de criança, eles aqui também colocam que quanto mais dócil eu for para aprender, aprender não só, como eu falei, a doutrina espírita, mas aprender sobre nós mesmos, e as leis de Deus, né, e colocá-las em prática, mais depressa a gente chega lá. Depois, Kardec, entendendo que o progresso vem no tempo maior ou menor do nosso desejo de nós seguirmos os ensinamentos de Deus, ele pergunta, então, na questão 118, se os espíritos podem degenerar. E aí os espíritos respondem que não. O que é o degenerar? É retrogradar. Se eu já alcancei determinada evolução, eu perder isso, eu voltar, né? Eu já cheguei a determinada ordem, eu vou para uma ordem inferior. E aí os espíritos esclarecem que não tem como a gente voltar. Porque ele explica aqui o seguinte, à medida que a gente avança, que a gente compreende, né, o que nos distancia da perfeição. Então, quanto mais a gente avança no nosso conhecimento moral, nosso conhecimento intelectual, mais a gente vai percebendo o que precisa ser lapidado para chegar à perfeição. E aí os espíritos dizem que quando a gente conclui uma prova, a gente fica com a ciência de que daí ele veio e não a esquece. Então, tem conhecimentos que a gente aprende falando de vida mundana, né? Material, que a gente aprendeu lá atrás, como, por exemplo, aprender o alfabeto, aprender os números, e a gente não esquece mais. A gente leva para a vida. E o nosso aprendizado enquanto espírito também é assim. A gente aprende algumas situações lá atrás e a gente segue com o aprendizado para sempre. E aí eles já explicam que a gente pode permanecer estacionário, né? Pode ficar muito tempo em determinada ordem, mas jamais retrogradar, jamais perder aquilo que se aprendeu. Por isso que a gente fala muito que o que a gente leva daqui, né, dessa vida material, é o nosso conhecimento, enquanto espírito. Né? O nosso conhecimento é o que a gente leva. Na 119, Kardec, então, já entendendo que a gente não volta,
que a gente vai ter um prazo a cumprir, né? Vai ter um tempo diferente para seguir. Ele pergunta, então, se Deus não pode isentar os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem. Então, por que Deus não nos livra das provas? E aí os espíritos esclarecem que, se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Então, o que os espíritos nos dizem? Que Deus poderia simplesmente ter criado a gente perfeito e a gente viver todo mundo perfeito. Mas onde estaria o mérito? Qual aprendizado eu teria? Qual benefício eu teria, de fato, acrescentado para mim, se eu já fosse perfeito, se eu já tivesse todos os conhecimentos e já estivesse próximo a Deus? Então, a gente sabe que muito mais do que entregar a alguma pessoa, digamos assim, uma cesta básica todos os meses, a gente poderia oferecer a essas pessoas formas delas se sustentarem sozinhas, com a instrução, por exemplo, né? Para elas terem o mérito, para elas sentirem essa satisfação de quê? De serem pessoas que batalharam para chegar ali. Da mesma forma é Deus com a gente. O nosso merecimento, o nosso esforço é que vai fazer valer as nossas provas, a nossa luta. E aí os espíritos continuam com a resposta a essa pergunta, dizendo assim: ademais, a desigualdade entre eles existente é necessária à sua personalidade. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, é necessário que existam os espíritos em diferentes graus na escala evolutiva para que haja a harmonia do universo. Então, a gente vai crescendo justamente com as diferenças. Quando alguém que tem mais conhecimento auxilia aquele que tem menos, e aquele, então, aprende, e ele muda, né, de conhecimento, ele adquire aquilo ali, quanto benefício se traz? Estamos quase encerrando. Esse item tem muita pergunta. Na questão 120, Kardec, então, fala: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegarem ao bem. Então, muitas vezes a gente acha assim, todos, né, naquela escala a gente entendeu bem melhor a questão, né, do bem e do mal. Então, todos nós já passamos pelo mal para chegar, né, estamos passando pelo mal para chegar a ser um espírito do bem. E aí, os espíritos dizem que pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Tendo em vista que é o conhecimento que vai nos fazer evoluir. Então, pode ser que a gente nunca tenha sido, né, nunca tenha passado pelo mal. Termos sido pessoas que praticassem o mal. A gente pode, com certeza, ter sido pessoas que passamos pela ignorância. O que é ignorância? É não ter conhecimento. Então, quanto a quem muito foi dado, muito será cobrado. O que é isso? Quanto mais você conhece, mais responsabilidade você tem. Então, enquanto você não sabe, você está na ignorância, você não tem tanta responsabilidade assim. Então, a gente precisa entender que nem todo mundo, todo espírito precisa necessariamente ter sido mal anteriormente. Simplesmente pode ter sido ignorante. E aí, já que, ok, pode ser que eu não passei pela fieira do mal, eu não fui um espírito mal. E aí Kardec então pergunta na questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? E aí os espíritos nos trazem aquela respostinha que a gente já tem de cor, né? Novamente, como eu falo, eles gostam de fazer perguntas para nós. Então, não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou o simples e ignorante, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então, os seres, os espíritos, nós espíritos, seguimos pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal, por nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade própria. Então, diante das situações que nós vamos passando, a gente vai tomando as decisões de seguir o caminho
1, ou o caminho 2, ou 3. Então, isso tem que ficar bem claro para nós. O 122, Kardec, então, pergunta como é que podem os espíritos, né, lá na sua origem, quando ainda não tinham consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, uma tendência qualquer que o leve para uma senda de preferência a outra? Então, como é que os espíritos, imaginando espíritos ainda imperfeitos, lá no começo, né, na sua criação, simples e ignorantes, eles têm uma tendência que os fazem escolher entre o bem e o mal? E aí os espíritos nos lembram que o livre-arbítrio, ele vai se desenvolvendo à medida que nós vamos adquirindo consciência de nós mesmos. Quando a gente se entende, a gente se conhece, quanto mais a gente tem essa consciência, né, mais a gente desenvolve, então, o livre-arbítrio. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então, como as nossas escolhas são determinadas, né, por nossa vontade, então a gente diz que é livre-arbítrio. E a causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Então, os caminhos que a gente toma, as escolhas que a gente faz, normalmente estão nas influências ao nosso redor, e a gente vai observando, vai optando, vai tendo vontade de seguir por um ou outro. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original, né? A alegoria que a gente usa. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, todos nós vamos seguindo o caminho que a gente acha mais interessante. São as nossas escolhas diárias, desde lá de trás, que nos levam a sermos espíritos melhores ou não. Então, eu busquei na Revista Espírita, em maio de 1861, ali no Kardecpedia, uma observação que eles fazem justamente a esse tema da progressão dos espíritos. E aí eles amarram ali todo esse item, dizendo então que nós espíritos saímos das mãos do Criador simples e ignorantes, nem bons nem maus, porque se fosse assim, né, Deus teria votado uns para o bem e a felicidade e outros ao mal, e que não estaria em concordância com a sua bondade, com a sua justiça. Então, todos nós saímos simples e ignorantes. No momento da sua criação, os espíritos não são imperfeitos, senão do ponto de vista do desenvolvimento intelectual e moral, como criança ao nascer, o germe contido no grão da árvore. Mas não são maus por natureza. Ao mesmo tempo que nele se desenvolve a razão, o livre-arbítrio, em virtude da qual escolhem uns o bom caminho e outros o mal, faz com que cheguem ao objetivo mais cedo que outros. Então, a gente vai adquirindo a razão, o conhecimento e também o livre-arbítrio e vamos fazendo as nossas escolhas. Mas todos, sem exceção, devem passar pelas vicissitudes da vida corpórea, a fim de adquirir a experiência e de ter o mérito da luta. Ora, nessa luta, uns triunfam e outros sucumbem, mas os vencidos podem sempre reerguer-se e resgatar as suas derrotas. Então, a gente pode, em algum momento, não ter triunfado, não ter entendido as leis de Deus, não termos compreendido a nossa vida, mas nós temos sempre a oportunidade de reerguer e de resgatar as nossas situações. Vou abrir para vocês, para perguntas, e depois eu ponho a música. Eu vi que tem umas perguntas ali no bate-papo. Graça, você quer responder a pergunta da Ana? Sim. Esse capítulo aqui, hoje a gente não vai ter o tempo de fazer o segundo momento, é uma pena, porque esse capítulo aqui é um capítulo muito importante para a gente compreender toda a doutrina espírita e para a gente desmistificar algumas coisas que são colocadas de forma equivocada e que perpetuam nesse ensino da doutrina, né? Essa questão da culpa, essa questão de que eu preciso pagar, isso tudo a gente vai, se a gente entender essa compreensão aqui do espírito que nasce simples e ignorante, vai fazendo as suas escolhas e vai vivendo as suas experiências de forma autônoma, sem que ninguém imponha nada a ele, a gente consegue compreender e desmistificar bastante coisa. Com relação à pergunta da Ana ali,
com relação a essa questão, por exemplo, de uma experiência de vida passada. Então, isso é muito comum também. Então, a gente imagina assim, a mesma situação de que você causou ao outro, você vai receber de volta, né? Porque a gente tem aquela questão da causa, de ação e reação, enfim. Isso também é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Não necessariamente, Ana, não necessariamente. E o que acontece? Quando eu causo um dano a uma outra pessoa, eu vivo essa experiência, eu faço uma escolha equivocada que vai causar um dano a outra pessoa, eu, em determinado momento, vou tomar consciência dessa situação. E quando eu tomo consciência dessa situação, eu vou fazer uma reparação, né? Porque isso faz parte do meu processo. Ninguém vai me impor essa reparação. Eu vou. É a mesma coisa que vocês imaginem a gente quando faz algo errado para alguém, e aí a gente fica se torturando. Poxa, eu não deveria ter feito, fiz aquilo ali, poxa, que coisa e tal. Então, imagina isso numa consciência muito ampliada, onde você começa a tomar consciência, às vezes, de algo que você fez. Então, a necessidade da reparação, ele é algo que parte do próprio indivíduo, ele se sente essa necessidade, não como uma forma de pagar, ou como a gente vê às vezes de outras religiões, com essa coisa do pagar, do castigo, e de que você vai pagar na mesma moeda e vai sentir a mesma dor. Não, isso a gente tem que desmistificar. O que acontece é que eu sinto uma necessidade de reparar no sentido de que era uma imperfeição que eu tenho, eu preciso trabalhar essa minha imperfeição, e a forma de eu trabalhar essa minha imperfeição, muitas vezes é eu me colocando no lugar do outro para tentar entender quanto foi essa dor e que eu possa, de alguma forma, reparar esse indivíduo. E uma das formas de reparação é exatamente a empatia. É eu estar naquele momento sentindo aquela situação para que eu compreenda isso. Mas isso não é algo indeterminado, imposto, e muitas vezes essas histórias que são contadas e tal, acabam criando na gente esse vínculo muito mais físico de ação e reação, que tipo, eu disparo e já recebo, e não é assim que funciona nas leis de Deus. Né? Muitas vezes o indivíduo faz uma situação muito grave, ele compreende aquilo, ele tem noção daquilo, ele movimenta as suas experiências de um lado extremamente positivo, que fazem com que ele nem precise fazer aquela reparação. Ele toma consciência, modifica a sua forma de viver, trabalha no bem para outras coisas, e aquela falta que ele tinha ali, ele não vai precisar pagar aquela falta, porque ele já trabalhou isso nele, essa imperfeição. Então, o objetivo da reparação nunca pagar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. O objetivo da reparação e da expiação é sempre eu compreender, quando eu compreendi aquela lição, ela está terminada. Eu não preciso viver de novo isso, né? Então, essas situações a gente vai ver mais à frente, quando a gente trabalhar as outras leis morais, e aí vai ficando um pouquinho mais clara essa questão. Não sei se ficou claro para você, Ana. Obrigada a explicação. Assim, posso falar? Pode. É que a minha dúvida é que se vem com a maldade, se o espírito, depois de ser mal, ele vem com a maldade, o espírito. Entende? Minha pergunta? Se ele vem assim, ele vai ter uma imperfeição, vamos chamar assim, né? Porque ele, na verdade, não é bom nem ruim, ele é imperfeito em algumas coisas. Então, se o espírito ele tem essa imperfeição, ele ainda não compreendeu que aquela atitude, aquelas situações causam dor, causam dano a alguém, ele segue fazendo isso. Ele vai ter no desenvolvimento dele situações, pelas próprias escolhas dele, que a lei vai fazendo essas situações, onde ele vai se deparar com situações que ele vai entrar em conflito com isso. Ele vai precisar entender de alguma maneira, entendeu? Então, ou às vezes na própria família, ou às vezes ele vivencia uma situação onde ele não é o opressor, ele se torna o oprimido por alguma situação de escolha. Essas coisas todas a gente precisa compreender que não são impostas, são as minhas próprias escolhas que vão me atrair pessoas que vibram na mesma frequência, que vão me atrair experiências muito semelhantes. Então, eu acabo daqui a pouco me envolvendo numa situação dessas, onde eu vou trocar de papel, onde eu não sou mais o algoz, eu sou a vítima. Mas não porque eu preciso passar por aquilo, mas talvez porque as minhas experiências, minhas escolhas estão tão equivocadas que eu vou atrair pessoas que vibram na mesma frequência e vou viver experiências semelhantes. Agora, que ele fique mal, ele vai vir com mal, o espírito ele é como ele é. Então, imagina que a gente evolui aqui de uma escala X e chegamos em B, desencarnamos, continuamos em B, né? Não morremos e não santificamos, continuamos em B.
Quando nós voltarmos para uma nova reencarnação, a gente vai ter uma experiência, talvez lá no plano espiritual, de entender o que eu fiz, mas eu vou voltar B. Eu não vou voltar nem mais nem menos. E daí eu parto do B e sigo tentando subir nessa escala espiritual. É sempre organizado para que eu consiga superar as minhas dificuldades, mas quem vai definir se eu vou permanecer no B ou se eu vou avançar no C, vai ser eu próprio pelas minhas escolhas. Entendi. Obrigada pelas contribuições. Pessoal, a gente já está no horário. Se ficarem dúvidas, vocês podem mandar no grupo ali do WhatsApp. Eu gostaria só de encerrar com uma musiquinha, é 1 minutinho só, para a gente lembrar. A música chama-se Pra Melhorar. É de André Pirola. O telefone toca e você não quer atender. A carta já chegou, você não quis abrir pra ler. O filme tá na tela, você não parou pra ver. A vida tá passando, mas você não quer viver. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Nascendo e renascendo, vou viajando a viver. Com a fé vou transportando as montanhas do sofrer. Aproveitar as oportunidades pra valer. Pois quanto mais eu erro, mais eu volto pra aprender. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Então, com essa reflexão da música, que a gente busque sempre nos melhorar através do estudo, da prática do amor, e que Jesus sempre seja a nossa referência e que a gente possa aproveitar todas as oportunidades hoje e sempre. Que assim seja.